ideia é a gente pensar numa forma prática de estruturar melhor as nossas metas, e aí nós vamos colocar para 2025, certo? Que já está aí na portinha, né? Como se estivesse muito longe 2025, tá? E aí, para a gente começar, eu queria perguntar se alguém aqui já tem alguma ideia de objetivo. E aí eu vou pegar as duas questões. Claro que aqui o foco maior é na questão profissional, mas vocês que já me acompanham aí, sabem que eu sempre falo também que hoje em dia a visão de carreira que a gente tem é que a gente precisa trabalhar pessoal e profissional de forma o mais alinhada possível, tá? Então eu gostaria de saber se alguém aí já tem em mente algo que quer alcançar ou iniciar o processo em 2025. Quem será? Metas várias, ideias, planos de ação zero. É que assim, ideia não falta pra gente aqui, né, Vitória? Não, isso aí. Sonhar Isso é livre. Sonhar é livre. Eu falo, de falta de criatividade a gente não morre. Mas, na prática, Guilherme, Milena, que levantou a mão, Milene? Acho que foi o Gui. O Gui. Oi. Tá, então, profissionalmente é fazer a transição de carreira, né? Que aí a meta é alcançar a vaga aí com a equipe da Arezzo, né? Conseguir a alocação com a Arezzo, trabalhar com a AgroDev. E, assim, pegando pessoalmente, já que tu trouxe, né? Eu participo de um time de rugby e a gente tem uma meta coletiva que é participar de um nível a mais dentro do Campeonato Brasileiro, e para isso tem uma série de metas já estipuladas, tanto físicas quanto técnicas, que a gente precisa alcançar para fazer isso. A gente já começou esse trabalho no ano passado e a gente vai dar sequência nesse trabalho agora durante o próximo ano, para tentar atingir o nosso objetivo até o final do ano, que é ganhar o Campeonato Gaúcho e participar dessa segunda etapa do Brasileiro. Legal, hein, Guilherme? Você tinha comentado uma vez mesmo na aula do rugby, né? Sim. E aí você traz um ponto importante que é assim, olha, talvez quando a gente pense, vamos pensar aqui, em questão de desenvolvimento, e aí você trouxe questão física, tal, performance, desempenho e tudo mais, é meio que natural a gente pensar que ele leva um tempo de desenvolvimento, de preparo, certo? Com Você certeza. sabe que às vezes é 1, 2, 3 anos para você chegar num condicionamento físico para preparar para aquilo, ok? Sim. Então, é muito mais fácil a gente ter tolerância para entender que é um processo que leva tempo. Agora, pensando na questão profissional que você colocou, quando a gente pensa na questão profissional, não. Na questão profissional, a gente quer para ontem. E aí a gente não entende que é o mesmo tipo de processo. É lógico, cada um focado no seu nicho ali, mas que eu também tenho que ter preparo, também tenho que ter maturação, eu também tenho que ter desenvolvimento, tá? Então, um planejamento, ele não é um planejamento para daqui, não é imediato. Aí a dificuldade da gente lidar mais com estas questões imediatas, porque a gente tem muito mais o senso de urgência na questão profissional do que na questão pessoal. Certo? Na questão pessoal é como se a gente já viesse conformando, tá? A gente vai fazer, mas peraí, que não é um negócio do dia para o outro, leva mais tempo, tal. Na questão profissional, não. Na questão profissional, a gente geralmente inicia um processo, ou já porque a gente já está na necessidade, ou porque a gente já está mais ou menos pensando, e a gente tende a não ter muita tolerância com o time que aquilo pode levar, tá? Então, as movimentações, elas precisam ir acontecendo muito tempo antes, para que a gente comece a ver os resultados. Ok? Mais alguém quer comentar aí com relação a alguma
algum objetivo que tem em mente já para o próximo ano? Aprender Java. Aprender Java. Beleza. Sempre que a gente pensa num objetivo, brincando um pouco do que a Vitória trouxe, eu sempre falo isso. O objetivo, ele é só um desejo. Ele não é nada mais do que uma vontade em algo. E ele vai continuar sendo um desejo se nós não criarmos estratégias para o alcance dessa meta. Tá? Então, quando vocês pensam nessas metas aí, Guilherme, Gabriel ou outra pessoa, fica à vontade, vocês já pensaram em que tipo de estratégia vocês podem fazer para chegar até elas? Estudar diariamente 5 horas por dia? 5 horas por dia, Gabriel? Mas no mínimo 5 horas por dia. Queria ter esse tempo. Então, tem que, meta realista, a gente vai falar aqui. Beleza, o Gabriel consegue, tá focado nisso, tá lá estudando, beleza? Ok, o que mais? E consistência é a melhor estratégia, pelo menos o que eu aprendi nesse ano aí com a AgroDev, na parte da engenharia, eu acho que consistência, cara. Às vezes, justamente o Gabriel tem esse tempo aí, por exemplo, eu não tenho, talvez eu tenha 2 horas por dia, assim, mas se pelo menos eu estudar 40 minutos, 1 hora por dia, eu consigo desenvolver muito mais do que se eu pegar um domingo e ficar 12 horas em cima do conteúdo. Perfeito. Óbvio que eu vou aprender, mas o rumo até isso é muito mais tortuoso, porque é difícil manter atenção por tantas horas. Também é um treino que tu precisa fazer que tu não vai estar pronto ali para se acostumar a estudar um volume enorme direto, assim. Isso aí. Tem um desgaste já, né? Talvez da semana toda e tudo mais, e tem um desgaste físico para manter uma concentração, uma atenção num nível que habitualmente talvez que a pessoa possa não estar habituada. Boa noite para quem está chegando aí, gente. Tudo bem? Estamos começando aqui, tá? Noite. E aí tem uma questão que eu já expliquei aí nas aulas, que é uma questão neurológica, neurociências mesmo, que é assim, você adquire um hábito, eu não estava estudando, de repente eu comecei a estudar, ou tem uma outra questão também, estudar, a gente estudou a vida inteira, né? A diferença é a qualidade e o interesse do estudo, porque uma coisa é eu estudar no ensino médio, outra coisa é eu estudar algo que eu quero aprender, que eu quero reter aquela informação. Então, são 2 coisas diferentes, tá? E aí eu vou lá tentar estudar de uma forma, assim, dedicada, tal. Se eu não tenho esse hábito diariamente, o meu cérebro ele vai entender que eu estou querendo alguma coisa que eu nunca fiz. Mas o que a Carol está inventando agora de estudar, sendo que estava muito bem, obrigada, sem o estudo? Todos os hábitos são assim, a gente já falou sobre isso nas aulas, tá? Seja academia, seja tomar café sem açúcar, seja não sei o que, não sei o que. Ele vai entender que é um novo hábito ali e que precisa de novos caminhos cerebrais, novas sinapses, novos tudo, e ele vai reclamar. Por que eu tô falando isso? Porque entra um pouco que o Guilherme colocou, um pouco não, entra muito do que o Guilherme colocou, com relação à constância. É a constância, é a repetição diária, é o treino. Quando vocês estão treinando lá, Guilherme, pro rugby, é treino. Treino. Vou treinar várias vezes o mesmo lance, o mesmo negócio, para que eu vou tendo cada vez mais uma performance melhor, certo? Sim, repetição em cima de repetição. Repetição em cima de repetição. E não é diferente quando a gente traz para uma questão, mesmo que ela seja mais mental e não tanto física, é o mesmo esquema.
tá? Repetição em cima de repetição. Então, é só assim que o meu cérebro vai se habituando, e com o tempo, ele entende que não tem como, Carol vai fazer aquilo, então é isso aí. Né? E eu sempre falo isso também. Quando que eu entendo que um hábito foi adquirido? Quando não fazer passa a incomodar mais. Certo? Hoje eu não consegui sentar a minha 1 hora por dia para estudar. Putz, grilo, mas eu já tinha feito o planejamento. Eu ia estudar um negócio lá da Carol, e agora, que horas que vai embolar todo o meu meio de campo, eu tinha que ter tirado, ou eu vou ter que me movimentar, sei lá, vou pegar o final de semana. Então, quando não fazer começa a incomodar mais, é porque o hábito foi adquirido. Pode não ser sempre prazeroso, mas aí entram outras questões. Além de ser prazeroso, satisfatório, eu tenho que trabalhar outras habilidades. Constância, compromisso, responsabilidade, disciplina, organização. Eu não vou fazer tudo que eu gosto só na minha vida, né? Então, vão ter outras coisas aí que eu também vou ter que trabalhar. E quando eu trabalho na constância, eu trabalho com todas elas. Então, vão ser questões externas para eu ter que lidar, ambiente, gestão de tempo, administração de tempo, planejamento, organização, mas muito com questões internas, tá? Cansaço, procrastinação, distração, falta de vontade de fazer, que é o meu cérebro reclamando exatamente para aquele exercício ali. Muito mais gostoso para ele eu deitar e assistir um Netflix do que eu ter que ficar usando os recursos que ele tem ali de atenção, de memória, de tudo, trabalhando, fazendo ele trabalhar. Tá? Certo até aqui? Mais alguma consideração antes de eu dar sequência? Boa. Eu acho que quando tu tenta estudar muito tempo, tu acaba perdendo um pouco o foco, no caso também. Tu não consegue ficar focado 100%, alguma coisa vai distrair. Tanto que, tipo, estudar 5 horas, bom? É bom? Pode ser bom. Só que em algum daquelas 5 horas tu vai se distrair com alguma coisa, no caso também, né? Então, não vai ser as 5 horas que vai te ajudar, é assim, que nem o Guilherme disse, a constância, né? 1 hora por dia, 20 minutos, é questão de prática, né? Sim. Vai se habituando a fazer daquela maneira, daí. Caso que nem tu disse antes. Questão só de se acostumar. Eu acho que entra alguns pontos importantes, inclusive nisso que você falou, mas que é assim, ó, primeiro a estafa mental mesmo, tá? Porque daí vai ter um desgaste grande ali, mas entra um ponto importante que é o autoconhecimento. Nós temos pessoas com perfis com nível de atenção bem concentrado, tá? E temos pessoas com perfis mais difuso. Então, tem que passar pelo autoconhecimento, para a gente poder se entender o quanto eu dou conta. Por um outro lado, o cérebro precisa descansar, porque ele precisa se distrair com outras coisas que, muitas vezes, ele processa nesses momentos. Tá? Então, se eu ficar levando ele no limite ali, pode ser que vai chegar uma hora que ele já nem vai funcionar direito. Então, atenção, memória, ele vai ter um processamento no momento que eu estou distraindo. Então, eu tenho que administrar o meu tempo, inclusive administrar os meus momentos de lazer também, é o ideal, tá? Exatamente para eu dar esse descanso. Então, são questões que a gente precisa levar em consideração. E aí vai entrar tanto realidade, né, de tempo, de gestão de tempo, de tudo mais, quanto de perfil. Tá? Mas a frequência é o mais importante mesmo, ok? Para eu poder ir lidando com todas as questões que vão me aparecer ali, tá? E aí, para eu ter o meu planejamento, é fundamental eu ter foco. E a nossa ideia aqui, como eu comentei, é trazer ferramentas e estratégias para que você pense de forma mais clara nas suas metas e no plano de ação para elas, tá? O planejamento, então, assim, cronograma é uma coisa, planejamento é outra. Cronograma seria o meu horário. Então, vou dar o exemplo do Guilherme lá. O Guilherme consegue tirar 1 hora por dia que seja, para ele conseguir estudar. Mas 1 hora, qual?
Então, esse é o cronograma. Da 1 às 2. Esse é o horário que eu consigo. Ou das 7 da noite às 8 da noite. Esse é o horário que eu consigo. Isso é cronograma. Tempo, horário. Planejamento é o que eu vou estudar todos os dias, das 7 às 8. Então, na segunda eu vou estudar o negócio da Carol, na terça eu vou estudar o negócio da Lê, na sexta eu vou estudar, na quarta eu vou estudar não sei o que, não sei o que. Então, o meu planejamento, dependendo da situação de cada um, eu consigo fazer um planejamento mais fixo e trabalhar nele, dependendo da situação de cada um, não. Eu, por exemplo, paro todo domingo, porque a minha semana muda todo domingo, toda semana. Tem semana que eu tenho aula aqui, tem semana que eu não tenho, tem semana que eu tenho outro negócio, tem semana que eu não tenho. Então, todo domingo eu sempre falo, peraí, deixa eu organizar então. Então, tá. A turma, essa semana eu vou ter aula que dia? Tal. Isso aqui eu vou ter um treinamento, sei na onde, tal. Eu organizo por semana. A sensação de planejar, eu não sei vocês, mas a sensação para mim é de estar no controle, tá? Então eu já acordo e já sei que então hoje eu tenho aula à noite, então se for fazer alguma coisa eu tenho que fazer nesse horário, eu preciso fazer até para a gente lidar com as questões de casa mesmo. É pessoal também. Tá? Meu filho vem, mãe, pode levar? Não, filho, não posso hoje, eu já tenho aula, tá? Se quiser, você vai a pé, volta a pé, faz de outro jeito. Então, para a gente organizar a nossa vida. Então, quando a gente já tem mais claro o nosso cronograma, o nosso planejamento, a gente tem essa organização. E eu também, Milene, eu tenho horários. Isso aí. Então, de tanto a tanto, eu paro tudo para arrumar casa, porque a gente não é só profissional, gente. E quem trabalha home office, você passa, você vê uma caminha desarrumada, dá aquele desespero, entendeu? Então, assim, de tanto a tanto, eu arrumo a casa. Deu para arrumar tudo? Deu. Não deu, eu já não vou ter horário ali depois para dar continuidade, tá? Então, isso é a gestão do tempo. A gestão do tempo. Oi, turma que está entrando, tudo bem? Boa noite, que bom ver vocês de novo. Boa noite, só consegui chegar agora. Tá joia, amor, tudo certo. A gestão de tempo é, como o nome diz, é administrar, tá? O horário é esse. Eu faço isso também, igual vocês falaram aí. Tal hora eu tô corrigindo a atividade, tal hora eu paro para arrumar casa, tal hora eu volto para atividade. Deu para arrumar a casa inteira? Deu, não deu, eu voltei para atividade. Porque senão eu não faço a boa administração ali. Aí vai atropelando tudo, tá? E aí, quando a gente pensa na administração do tempo, tem uma questão que é assim, administrar, inclusive, as coisas que eu gosto de fazer, tá? Porque a tendência é que a gente fique mais tempo naquilo que eu gosto. E aí eu vou postergando, adiando, procrastinando atividades que não me geram tanto interesse assim. E aí, na hora que eu vi, não deu tempo mais de fazer, tá? Então, tudo isso é administração de tempo. Beleza? Beleza? E aí, a diferença do planejamento... Ai, Carol, mas o que planejamento tem a ver? A diferença do planejamento é a produtividade. É o rendimento que ele te gera. Então, se eu já sei que eu vou sentar hoje para estudar tal coisa, na hora que eu sento, eu vou direto naquilo. Porque eu sei que amanhã eu vou estudar o outro negócio. Agora, quando eu não faço esse planejamento, na hora que eu sento, eu não sei nem por onde começo. Porque tem que responder o e-mail de não sei o quê. Nossa senhora, mas tem que montar a apresentação não sei de onde. Nossa, mas eu esqueci que eu tinha que entregar o negócio. E aí tudo se torna urgente. Aí bagunça, né? Mentalmente a gente fica bagunçado. E aí a gente se desestabiliza totalmente. Aí o que a gente faz? Não entrega nada daí também. Entendeu? E aí geram todas as outras questões, inclusive, como ansiedade e um monte de coisa, tá? Então, o planejamento, ele ajuda nessa organização, na produtividade, no rendimento das tarefas. Eu sentei, eu sei exatamente o que eu vou fazer, eu vou direto naquela atividade e controlo a ansiedade ainda, tá? Beleza. Vamos lá. Quais são os benefícios? Eu já falei. Aumento da produtividade, focar nos objetivos, tá? Permite identificar obstáculos e pensar em soluções e gerar senso de direção e propósito, tá? E se a gente está falando de objetivos e metas aqui, é fundamental.
quanto mais claro eu tenho, mais claro eu sei o que eu tenho que fazer e para onde eu tenho que direcionar a minha energia. Inclusive, como eu já falei em diversas situações, inclusive quando necessário, até falar não para algumas coisas, tá? Para a visão de carreira, falar não é foco, tá? Não posso, não vou me envolver, não tem condições. Essa semana mesmo, uma moça me chamou para fazer parte de um projeto. Falei para ela, eu não queria falar não para você, mas eu não vou. Porque é uma área que eu não estou mexendo mais, que eu não estou me envolvendo mais, eu vou ter que retomar estudos, tal, vai me tirar totalmente do foco, que foi o planejamento que eu fiz nesses últimos anos da minha carreira. Falei para ela, então, assim, com dor no coração, mas eu vou ter que falar não para você. Porque eu entendi que vai me consumir energia por uma coisa que não está nos meus planos, não estava nos meus planos de carreira. Entende? Então, muitas vezes, a gente tem que rever essas questões e pensar como que eu mantenho o foco. E aí, se eu tenho as coisas mais claras ali, é mais fácil eu entender o que vai me distrair desse caminho. Até aqui, tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando? Alguém quer fazer alguma observação? Pode complementar aí. Acompanhando aqui, Carol, tudo ok para mim. Ok, beleza, Alessandro? Tá? Então, beleza. Vamos seguindo aqui, então, os esquemas. Alguns mitos do planejamento. E eu estava falando de perfil, tá? Então, assim, ó, tem perfis, dependendo da situação, um tipo de perfil ele funciona melhor, ele tem uma resposta mais naturalmente, até porque já é mais do perfil do estilo dele, e a resposta pode ser mais assertiva, mais fácil, e tem outros perfis que pode ser em outras questões. Então, por exemplo, seguir um plano, seguir firme nele, trabalhar de forma mais afinco, vamos dizer assim, a gente fez aqui, acho que quase todo mundo fez aí, que é o que a gente começa, a gente já falou do DISC, né? Então, só para vocês terem uma ideia, se a gente fosse, sem querer generalizar, mas pegando como exemplo, o perfil do estabilidade e conformidade, ele já conta, e é estilos mesmo de perfil, e áreas que a gente vê também, que tem um estilo mais voltado para isso, com habilidades mais administrativas, tá? Então, organização, disciplina, meta, foco, concentração, análise a detalhes. Então, ele já tem em si o mais metódico, tal. Ele tem maior facilidade para lidar com a execução de um plano, porque ele já conta com algumas soft skills de apoio para isso, certo? Porque quando a gente pensa num planejamento, por exemplo, a pessoa, quando ela tem um bom planejamento, não é que ela tem só o planejamento e pronto, acabou. Ela tem um recurso de habilidades que dão suporte para que ela seja boa de planejamento, como essas que eu falei. Beleza. Então, as chances dele conseguir se manter firme no que ele estabeleceu ali para ele é maior. Uma pessoa de influência e de dominância, ela tem um perfil que gosta de novos projetos, que se interessa por novidades. Então, ela tem que fazer um esforço maior para manter a disciplina, para manter o foco, porque tudo que é novo chama muita atenção, para manter a constância mesmo ali das atividades que já estão em andamento, tá? Então, é o que eu já falei em alguns momentos, a gente tem que ter iniciativa, mas tem que ter acabativa também, tá? Agora, beleza, então, nesse exemplo, um perfil mais organizado, ele se adequa melhor a um planejamento. Beleza. Mas se a gente for pensar nesses mitos que eu trouxe aqui para vocês com relação ao planejamento, que um deles o planejamento não é rígido, porque o futuro é imprevisível. E aí, os outros dois perfis, que seriam dominância e influência, tem muito mais habilidades de apoio para lidar com uma situação de adaptabilidade e flexibilidade. Tá? Então, assim, fui fazer isso,
Não deu certo, ele pensa num plano B rapidinho ali. Ele tem boa capacidade de improvisar, criar uma nova alternativa. Ele é muito mais rápido, né? Quem já tem um planejamento mais organizado, ele fala, ele vai precisar de um tempo. Não, peraí, calma, não deu certo, e agora? O que eu vou fazer? Então, ele precisa parar, rever a situação, para que ele consiga, de novo, traçar um novo plano. Ok? Mas pensar que o planejamento não é algo inflexível, porque a gente vive momentos na nossa carreira, na nossa vida, que a gente não vai controlar. E aí eu vou ter que adaptar o meu plano, adaptar a minha visão, trabalhar com essa flexibilidade e trabalhar nos ajustes e nos alinhamentos que eu achar que seja necessário durante a minha trajetória profissional. Tá? Exatamente, porque não tem como a gente prever as situações. Ok? Até aqui? Então, criei um planinho, tal horário eu trabalho, tal, mas aconteceu alguma situação, sei lá, minha mãe ficou doente, precisei levar no hospital, bem naquele horário, não deu para eu estudar, tal. Tem que ter essa flexibilidade, tá? Faço isso amanhã, penso nisso depois, vou reorganizar e realinhar aqui o meu plano, tá? Então, a gente precisa pensar nessas duas questões, tá? E hoje em dia, se a gente traz para o contexto de carreira, muito menos previsível do que era um tempo atrás. O mercado em si já é dinâmico, o mercado em si já é imprevisível, né? Então, a gente ainda tem que trabalhar muito mais essa adaptabilidade aí com relação ao mercado de trabalho e o nosso desenvolvimento profissional e de carreira, tá? Técnica SMART. Quem já conhece, quem já aplicou, quem aplica profissionalmente ou academicamente. Alguém? Eu conhecer, assim, a gente repassou nas aulas e já vi citações, assim, em vários momentos, mas não sou muito bom em aplicar. Conhece de nome, né, Guilherme? Exatamente. Eu não sou muito bom em aplicar, assim, essa parte, infelizmente. Por isso que 1 hora só é o que eu consigo. Também parte dela é porque a minha atenção, ela como é que eu vou dizer? Ela é um desafio junto ao estudo. Entendi. A técnica SMART, ela é utilizada muito até no contexto corporativo, tá? O que a gente pode aprender com ela? A gente precisa entender, então, assim, eu falei que eu tenho umas ações. Ações é o estudo de 1 hora, por exemplo, igual o Guilherme trouxe, ou o Gabriel também, rotina de planejamento, de estudo, ou pode ser, sei lá, eu quero fazer um inglês, porque eu acho que o inglês é importante na minha área, ou eu estou pensando no LinkedIn, Carol ficou falando lá 500 horas de LinkedIn na minha cabeça, aquele dia na aula, e aí fiquei pensando no LinkedIn. Então, esse é o objetivo. Mas é o que eu falei, o objetivo é só um desejo. As estratégias vão ser como eu vou desenvolver aquele objetivo. Então você quer estudar 1 hora por dia, como você vai fazer isso? Tá, então eu vou estudar das 7 às 8. Tá, como você vai fazer isso? Tá, então eu vou quarta, eu vou tirar, tá. Então sempre a gente vai quebrando de forma mais detalhada para que a gente seja mais assertivo. De novo, também é um treino, tá, gente? Eu não tenho uma visão super detalhada, eu não sou uma pessoa assim. Mas conforme você pensa, você vai treinando e vai falando, tá, mas é passos, né? Mas antes de eu querer o inglês, eu preciso, sei lá, fazer uma pesquisa, eu vou fazer num aplicativo, eu vou fazer aonde? E aí você vai entendendo que tem passos para que você desenvolva aquilo. Tá? Esses passos são as estratégias. E a técnica SMART, ela vem ajudar em como eu preciso desenhar essa estratégia. Como ela precisa ser. Tá? Então, quanto mais clara e bem definida, mais assertiva as minhas ações com relação a ela. Por isso que eu falei, vai estudar? Tá, qual horário você vai estudar? Então, quanto mais definida você deixa ela,
mais assertivo você vai ser, tá? E aí, quando a gente pensa em ferramentas de apoio, eu vou estudar, eu sei lá, vou colocar no meu no calendário para despertar, eu vou pôr, como que eu vou usar recursos de apoio para trabalhar essa constância, para me lembrar, tá? Então, quanto mais clara e específicas, mais assertivas elas serão. Mensuráveis. Eu preciso pensar em como eu vou medir o meu avanço e a minha evolução, tá? Porque entender o quanto você caminhou dentro do processo de metas de médio, curto e longo prazo é uma validação de progresso. Então, eu ter uma ideia do quanto eu sabia, do quanto eu sei hoje, eu parar para analisar quanto você começou, como você estava, com o conhecimento que você tinha em tecnologia, como você está hoje, e a gente conseguir fazer essa comparação de evolução, e aí é uma comparação com eu comigo mesmo, e não eu com o Márcio, eu com a Vitória, eu com ninguém, é eu comigo mesma, eu consigo avaliar o avanço que eu tive. Eu valido o meu progresso. Tá? Então, ela precisa ser mensurável. Como que eu posso fazer isso? Entendendo de como eu saí e depois de um tempo para eu medir. Daqui 3 meses eu quero ver de como eu tô e como eu estava. Então, eu preciso criar uma métrica. Tá? Alcançável, realista. É o que a gente brincou com o Gabriel quando ele falou. Todo mundo, 5 horas, se ele consegue, é alcançável isso para ele? Sensacional. Mas não é alcançável para outras pessoas. Então, eu não posso colocar uma meta que ela me pareça impossível de acontecer. É muito melhor eu trabalhar pensando cada um na sua realidade, né? Mas eu pensar numa hora de estudo por dia, e aí eu entendo que assim, ó, não é que eu tenho 1 hora disponível do nada, mas se eu entendo que se eu fizer algumas reorganizações na minha rotina, aí eu almoço um pouquinho mais rápido, eu faço isso mais rápido, não sei o que, eu consigo encaixar essa 1 hora. Então, é algo que eu veja que eu vou ter que me movimentar, mas que eu vejo possibilidade de cumprir. Então, precisa ser alcançável, né? Na psicologia, a gente fala que tem que ser credível. Eu preciso ver que eu consigo realizar. Tá, tem que ser relevante. Logicamente, né, gente? Então, tem que ser uma meta que eu veja que ela está alinhada com aquilo que eu visualizo, com o que eu quero prosperar, com coisas que eu acredito, com o meu futuro, mesmo que seja, a gente vai falar rapidinho aqui sobre metas, curto, médio e longo prazo, algo um pouco mais distante, mas eu entendo que essa movimentação que eu faço agora é o que inicia esse processo, tá? Então, ela tem que fazer link. Se não fizer um link, se eu não me conectar com ela, seja com os benefícios que eu visualizo, seja com aquilo que eu entendo que eu posso conseguir conquistar a partir disso, do alcance dessa meta, eu preciso me conectar com ela. E temporizada, com prazos definidos. Tá, eu vou trabalhar isso aqui quanto tempo? Por 2 meses, 3 meses, 4 meses. Porque daí eu consigo também validar o progresso lá em cima que eu falei. Dos mensuráveis. Deu para entender? Até aqui? Alguma dúvida? Deu sim. Carol, tu vai falar de outras ferramentas ou porque eu queria fazer uma pergunta sobre uma outra ideia de que seria uma ferramenta? Aí pode falar, Guilherme, pode fazer. Não, assim, uma coisa que, por exemplo, para mim funciona, não só na parte de estudo, mas também às vezes na parte de trabalho, pequenos rituais, né? Como, de certa forma, tu te preparar para aquilo que tu vai fazer. Por exemplo, eu gosto muito de tomar chimarrão, então eu sempre faço um chimarrão antes de estudar. E meio que aquilo me ajuda, assim, enquanto eu vou tomando aquele chimarrão, eu vou mantendo um nível. Óbvio, tem cafeína, já ajuda, porque eu tô quase sempre com sono. Mas isso, ou então, para começar a trabalhar, eu gosto de fazer um café, esse tipo de coisa. Pelo menos para mim, funciona bastante para, vamos dizer assim... Entrar no clima. Montar um ambiente para aquilo que eu vou fazer. Sensacional, Guilherme. É assim, ó, vamos lá. Pensando nisso que você falou,
Eu preciso fazer uma organização externa do meu ambiente, tá? Então, assim, ó, eu vou estudar, eu vou trabalhar, que seja, eu preciso organizar o meu espaço físico para isso. Então, iluminação, ambiente um pouco menos barulhento, a gente falou, talvez se eu já seja uma pessoa que eu já tenha tendência a me distrair, então que seja um ambiente mais quieto, essas coisas assim, para a gente pensar em questão de ambientação. Então, tem uma organização externa, mas tem uma organização interna, tá? E aí eu falei do cérebro, dele se acostumando com um novo hábito, e ele também entende a ação que a gente vai fazer, tá? Então, eu preciso, pode ser um ritual, como você colocou, porque você já vai dando um comando para ele, ó, nós vamos entrar num momento agora de foco, tal, e até fisicamente, mentalmente, você se organiza. Então, um exemplo que a gente usa muito, que a gente fala, é assim, eu vou estudar, então, tá, como que eu aprendi a minha vida inteira que eu estudo? Se a gente for pegar o tempo de escola, é sentado numa mesa. Meu cérebro já entendeu que é assim que eu estudo. Então, para eu poder estudar e trabalhar o meu foco, a minha atenção, é sentado numa mesa, com um caderninho do lado, ou com algo que eu possa anotar, tal, tal, tal. Então, eu preciso me colocar fisicamente naquela posição. Não dá, vou estudar sentadinho na cama. Desde quando meu cérebro aprendeu que na cama é para estudar? Tá? Então, eu entendo que esse ritual que você faz é essa preparação para ele já ir entrando no clima e entendendo o que você vai exigir dele daqui a pouco. Beleza, Guilherme? Beleza, valeu, valeu. Ó, vamos tentar pensar aí, de forma um pouco mais prática, tá? Você, não precisa falar todo mundo, não, mas ou escrevam, ou ponham no celular que seja, ou ponha no computador que seja, uma meta pessoal ou profissional que vocês querem alcançar em 2025. Escreva a primeira meta, assim, livre, sem pudor, tá? Escreva, nossa, até eu tenho que pensar com mais calma de pensar. Pensar. Eu tenho caderninhos para anotar. Pensaram aí? Pensem aí. Certo? Estou anotando a minha aqui. Tá. Agora, vamos pensar na técnica SMART para aplicar nessa meta, tá? Então, seria uma ação específica para essa meta acontecer. Então, por exemplo, assim, ó, vou explicar. Eu quero a inserção no mercado de trabalho na área, né, de tecnologia. Beleza. Praticamente todos queremos, né? É uma meta específica para isso. Então, assim, o que eu preciso arrumar? Gabriel, você consegue desativar seu áudio aí? Deixa eu ver se eu consigo. Obrigada. Eu desativei aqui, Carol. Obrigada. É por causa da microfone. O que você precisa fazer para conseguir uma oportunidade na área de tecnologia? E aí, eu vou falar uma coisa forte agora, tá? Vocês se preparem aí, que é forte. Não dá para me contar só com a Vitória. Teve uma atividade, a Vitória está aqui. Teve uma atividade que a gente fez e que eu perguntava assim: quais ações você está fazendo para a realização da inserção no mercado de trabalho? Uma pessoa respondeu assim para mim: a Vitória está vendo. Tá. Como você está se preparando com relação a currículo, LinkedIn? A Vitória está vendo. Falei para ele: peraí, calma. Não, a Vitória. Não. Então, assim, a Vitória,
Não, amor, viu? A Vitória, eu falava para eles, essa Vitória é um network. Ela faz parte do seu network. Você precisa ter outros. Seu network não pode ser só ela. Isso não é network, isso é um contato, né? Então, assim, se eu penso na inserção do mercado de trabalho, qual seria, eu vou deixar vocês responder, do que vocês pensarem aí, qual seria uma ação bem coerente e assertiva que eu deveria me preocupar para conseguir essa inserção? É prova, tá? A Ju tá anotando o nome ali, vale ponto. Prova oral. Pode ser montar um portfólio. Um portfólio? Certo. O que mais? Um portfólio só me dá a oportunidade de trabalho? Que eu tanto almejo? Tem que ter network, né? Network, minha gente, não tem o que fazer, tá? Vocês nasceram nessa era e vamos ficar nessa era mesmo e não tem muito o que fazer. Constância. Se aprofundar nos. Que Se mais? Pode aprofundar falar. melhor nos conhecimentos que aprendeu. Os que tem mais interesse também. De conhecimento. Hard skills. Basicamente. Basicamente. Estou generalizando. O Achar, que mais? Ó, achar empresas que façam parte, tenham a área de TI, entrar em contato com elas e enviar o currículo. Foi uma das coisas que eu comecei a fazer. mas vocês são belezinha demais. Empresas alinhadas com aquilo que eu entendo, que combina comigo. Tá? É que assim, tem empresas, não vão ser necessariamente de TI, mas toda empresa tem uma área de TI. Todo mundo tem que ter um TI na vida, né, Luiz? Não tem como mais viver sem, né? Muito bem. Mais alguma coisa vocês pensam? Tem uma que vocês esqueceram aí, vocês foram muito bem. Tem uma só. Portfólio. Portfólio. Qual vai ser a primeira coisa que o recrutador vai olhar? Os resultados do que está fazendo. Currículo. Currículo, Márcio. Onde você põe o resultado que você está fazendo? No currículo. Então, assim, ó, nós já traçamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 estratégias. Aí eu vou deixando ela cada vez mais esmiuçada. Então, vamos pegar uma aqui como exemplo, tá? Como que eu trabalharia a minha estratégia de portfólio? Pensando nesses pontos que tá aqui, tá? Tem que ser específico, tem que ser mensurável, tem que ser alcançável, relevante e tem que ter um time aí do negócio. O que eu faço? Por onde começo? Criar projetos fictícios. Tá, criar projetos. O que mais? Fazer eles em curto prazo. Fazer o quê, Gabriel? Fazer esses projetos fictícios em curto prazo. Em curto prazo, tá. Mas curto prazo, mas sendo bem feito. Tá. Então, quando a gente pensa no curto prazo, a gente pode pensar no mensurável aqui e temporizado. Então, eu posso colocar um time. Curto prazo seria quanto tempo, por exemplo? 2 semanas, no máximo. 2 semanas. Tá. O que mais? Tem como eu deixar mais específico? Tem como eu deixar mais específico, tá? Por exemplo, eu vou trabalhar no portfólio quando, como, que jeito? Eu vou trabalhar uma vez por semana no portfólio? Não, vou trabalhar todos os dias no portfólio. Eu vou trabalhar todos os dias no portfólio. Dedicando De novo. uma determinada quantidade de horas para fazer o trabalho. Então, vamos lá, ó. Dentro do que o Gabriel falou, ele colocou um time de 2 semanas, mas ele vai estar trabalhando todos os dias. Então, na verdade, ele vai trabalhar 14 dias, focado no portfólio, certo? Definindo um time ali. Agora, se a gente, de novo, pensando na nossa realidade,
eu não consigo esse time. O que eu faço? Eu aumento o meu tempo, então eu vou trabalhar focado 2 meses, 1 mês no meu portfólio, para deixar pelo menos ele mais apresentável para eu ir para o mercado, porque portfólio é pro resto da vida, né, gente? É em desenvolvimento forever, tá? Mas pelo menos para que eu tenha uma boa apresentação para fazer, então eu vou trabalhar 2 meses, quanto tempo por dia, ou uma vez por semana, aí eu vou deixando mais específico, entendem? E aí eu vou ter sempre uma ação de carreira para fazer. E aí, se é uma vez por semana que eu consigo, então na quarta-feira, das 7 às 8, eu vou trabalhar o meu portfólio. E aí, o que eu faço para trabalhar a minha constância? Definir a meta, definir a ação, definir o objetivo. Não é tão difícil. Trabalhar na constância é o mais difícil, é o que a gente falou. Vou lá no meu celularzinho, coloco lá na agenda e ele vai despertar, porque eu toda quarta-feira, das 7 às 8, eu vou trabalhar o meu portfólio. Aí acabou minha dor de barriga durante a semana. Porque eu já sei que na quarta eu vou parar para fazer isso. Eu não tenho que ficar pensando, gente, tem que trabalhar portfólio. Minha Nossa Senhora, tem que trabalhar portfólio. Deus do céu, tem que fazer um negócio que eu quero mexer no meu portfólio. E nunca dá, nunca dá. Relaxa. Você já sabe que na quarta-feira vai ser o seu dia. Deu para entender? Aí ela fica específica. Ela fica específica. Um time, ela é específica, ela é mensurável. Se eu deixei 14 dias para o portfólio, trabalhando nele, sei lá, 4 horas por dia, 3 horas por dia, 5 horas por dia, eu vou conseguir medir o avanço. Nesses 14 dias, eu comecei a página do zero, que seja, como que ele está agora? Ou se vão ser 2 meses, uma vez por semana, como que estava no começo e como que está depois desse tempo. Deu para entender? É relevante porque está alinhado a um objetivo maior e um valor, que é entrar no mercado de trabalho. Porque eu entendo que para minha área o portfólio faz diferença. Então, é uma ferramenta para ir para o mercado de trabalho. Assim como as outras. E aí eu posso ter um tempo maior. Então, eu vou trabalhar primeiro o portfólio, depois eu vou ficar 2 meses no portfólio, 2 meses no LinkedIn, 2 meses no currículo. Pronto. 6 meses me preparando para ir para o mercado. Deu para vocês entenderem? Porque geralmente o que a gente faz? Eu quero uma oportunidade, ou enfim, e aí você começa meio que tudo junto e misturado. Eu já comecei a mandar currículo, eu já comecei a me aplicar as vagas, mas aí eu não fiz o meu portfólio, mas aí meu currículo tá um horror, e aí você quer fazer tudo junto e misturado, mais com a sua realidade profissional, mais com a sua realidade pessoal, e aí a gente não faz nada. Então, tem que ter um tempo para você agir, para você se movimentar. E aí, sim, você começar a ver os resultados daquilo. Comecei a me aplicar a vaga, tal. Ok, turma? Ok? Então, a técnica SMART é muito mais para organizar nosso pensamento, tá? Então, peraí. Então, o que tem que ter? Ela precisa ser assim, 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 assado, e aí eu consigo deixar estratégias bem definidas para aquela ação lá, tá? Alguns pontos importantes quando eu vou pensar nesse plano de ação, porque isso é plano de carreira, tá, gente? Plano de carreira nada mais é do que você colocar ações que você pretende alcançar e as estratégias para aquilo acontecer e colocar isso numa rotina de planejamento. Igual eu falei, toda semana, pelo menos uma ação eu tenho para fazer sobre carreira. Porque tem uma outra coisa. A gente tá passando uma musiquinha de Natal aqui, se vocês ouvirem, tá? Tá no clima, turma aqui da rua. Acho que é o lixeiro, entregando balinha, estão no clima. Ó, estão ouvindo? Estão ouvindo a musiquinha? Tá? Preparei essa surpresa para vocês, para desejar Feliz Natal, tá, gente? Tá bom? Surpresinha básica. Espero que vocês gostem. Nada como improvisar, isso aí. Gente, é isso.
Tá bom? Espero que vocês gostem. Pronto. E aí, o que acontece? A gente precisa pensar que essas ações e traçar essas estratégias é o meu projeto de carreira, é o meu plano. Gente, e é o projeto mais importante da nossa vida, tá? Mais importante de todos. Deveria ser, pelo menos. Porque, geralmente, eu tô lá trabalhando, quero migrar de área, mas tô lá na parte administrativa ainda, tá? Beleza. Aí eu começo a pensar nisso, ou quando eu já tô de saco cheio pro lugar onde eu trabalho, ou quando eu fui demitida, ou quando não tô dando mais conta. Aí que a gente começa a correr atrás do tempo, porque enquanto eu estava trabalhando, eu simplesmente esqueci disso tudo aí. Esqueci que eu tinha que começar portfólio, esqueci que eu tinha um currículo já começado, esqueci que eu tinha o LinkedIn, não lembro mais nem a senha para poder entrar. E aí, na hora que a dor de barriga aperta, eu vejo que é muita coisa para eu fazer, porque eu não fui fazendo. Quando a gente começa a fazer, aí você trabalha muito na manutenção daquilo, é muito mais fácil, tá? Beleza. E aí, alguns pontos importantes. Quebrar a meta em pequenas tarefas. Eu quero a inserção no mercado de trabalho, mas eu não consigo mensurar isso. Quanto tempo isso vai acontecer? Quanto tempo isso vai levar? Então, você vai quebrando em pequenas metas. Como eu falei, 2 meses, por exemplo, tá? 2 meses eu vou dedicar ao meu portfólio. Depois, 2 meses eu vou dedicar. 2 meses para o currículo também é bastante coisa, mas tudo bem, vai que eu quero dar umas estudadas, entender melhor como funcionam os processos, tal. E 2 meses ao LinkedIn. Então, são pequenas metas. Fica mais fácil, tá? Estabelecer prazos, como eu acabei de falar aí, de conclusão. Identificar recursos necessários. Vai ter algum tipo de recurso? Tempo é recurso. Vai ter que ter investimento, igual o Márcio falou, hard skills, igual o Gabriel falou, por exemplo, Java. Eu quero conhecer melhor. Então, vai ter investimento de tempo, de dinheiro, será que vai ter? De habilidades? Vai ter, tá? E monitorar o progresso, que é o que eu comentei. Se eu consigo colocar o time, eu consigo ver o meu avanço. E isso pode ser uma motivação interna para eu continuar no processo ali. Certo? Algumas ferramentas aí que ajudam, né? Um Kanban da vida. Então, o Kanban também é muito visual, né? Então, assim, eu coloco as tarefas que eu tenho que fazer. Terminei essa, suba outra, suba outra, suba outra. Então, visualmente, eu vou colocando uma na sequência da outra, tá? A empresa usa muito, né? Processo de produção usa muito e outras. Um calendarinho básico. Um calendarinho básico, tá? E alguns aplicativos aí de gestão de tempo ou de organização, como um Trello da vida ou algum outro que vocês conheçam aí, que vocês possam aproveitar para ajudar nessa gestão. Uma coisa interessante é que, assim, ó, eu preciso colocar esse meu planinho, essas ações e essas estratégias em algum lugar visível, tá? Que eu possa consultar. Fica ali. Eu não preciso olhar todo dia, porque daí eu já defini o time, tal, mas fica ali, para eu consultar sempre que preciso for e fazer alguns ajustes que eu achar necessário. Turma, beleza? Belezura. Ok? O que mais? Ó, importância do plano de ação é fundamental pelo que a gente começou falando, tá? Organização, produtividade, controla a ansiedade, organiza pensamento. Então, ele é fundamental. Eu preciso gastar um tempo montando esse planejamento, identificando essas ações, pensando de uma forma mais específicas. Por isso que eu trouxe a técnica SMART para mostrar para vocês um exemplo. Existem outras, tá? Mas só para vocês terem uma técnica de exemplo, na estruturação desse plano. E depois vai ser muito mais eu trabalhar comportamento para execução e constância dele. Ok? Os próximos passos. Então, assim, eu sempre tenho que ter em mente, para montar esse plano de ação, qual vai ser meu próximo passo? O que eu preciso fazer? Porque eu posso quebrar em objetivos de curto, médio e longo prazo. Tá?
Eu vou mostrar uma ferramenta para vocês, que daí, como eu falei com a Ju, depois eu mando para ela, ela disponibiliza aí. Mas alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma observação? Deu para entender? Carol, deixa eu só contribuir, então. Por favor, Alessandro. Não, acho que o negócio que tu falou ali, talvez fica mais fácil até analogia, entendimento, a gente usa isso muito em projeto, né? Tu pensa assim, nossa, quero fazer uma mega campanha aqui comercial, Paraná e tal. Pô, é muita coisa. Então a dica é, como tu mostrou ali, as ferramentas ajudam muito, né? É quebrar. Quebra em entregas, quebra em metas pequenas, quebra em metas diárias, e aí aquilo que parece ser um elefante gigante vira formiguinhas, né? E aí também tu não te frustra ao longo do caminho, ao longo da jornada. Isso vale tanto planejamento em geral, dá para dizer, né? Muda o foco, né? Se é carreira, se é um projeto, se é um lançamento. Aí. Mas a linha de pensamento do planejamento tem que ser muito isso, né? Traz para entregas. E muito importante, além de tu quebrar o planejamento, a entrega, é tu fazer checkpoints. Aquilo que tu falou, não é escrito em pedra, não é, a nossa vida é muito dinâmica, o mercado é muito dinâmico. O que eu comecei querendo em janeiro, talvez em abril já mudou. Então tem que ser flexível, e também os checkpoints nos ajudam a ver assim, pô, eu tinha planejado isso aqui, não estou conseguindo. Vou mudar a rota. Opa, o mercado mudou, vou mudar aqui também. Né? Então isso tudo eu acho que ali evita frustração, né? Pô, tinha um planejamento tão certinho, o mundo mudou e eu fiquei aqui. Então o checkpoint faz você às vezes dar aquela guinada, né? Então, só para contribuir tudo que tu já falou, né? Só um pouquinho uma nova diferente. Alessandra, eu estava esperando você pontuar, porque eu tinha certeza que tinha contribuições aí, porque a gente sabe que a questão comercial é um plano de ação agressivo e precisa ir pensando em passo a passo, é uma coisa que acontece sendo construída, né? Então, eu sabia que vocês tinham técnicas e utilizavam isso para desenvolvimento. E a gente vê, inclusive, estruturas de empresa hoje incorporando isso no seu processo. Incorporando isso no seu processo, né? Então, quando a gente tem os sprints, por exemplo, são pequenas entregas pensando nisso. Não, gente, eu vou dar um exemplo, né? De uma empresa que eu acompanhei, que eu fui visitar, que é o de software. Eles vão em pequenas entregas. Então, só, você vai desenvolver o software para o seu cliente, você negocia com ele por semana a semana. Nessa semana, a gente consegue te entregar até isso daqui. Beleza? Beleza. Inclusive, eles já são uma empresa já com uma cultura de inovação, então eles já têm uma pegada diferente. É o desenvolvedor junto com o cliente direto. São sempre 2 desenvolvedores para um cliente num projeto específico ali. Tá? E eles vão negociando diretamente com o cliente. Então, assim, ó, até sexta-feira a gente te entrega até aqui. Beleza? Beleza. Sexta-feira a gente reúne, entrega, a gente foi até aqui, como é que foi, dá um feedback, beleza. Na próxima semana a gente te entrega isso daqui. Na próxima a gente te entrega isso daqui. Então, já vão trabalhando por pequenas entregas exatamente para você ir avançando no processo como um todo. Então, é mais ou menos o mesmo raciocínio, né? Eu vou pensando em pequenas metas, porque eu vou entendendo que é sempre o próximo passo. Tá, e agora o próximo passo? E agora o próximo passo? E agora o próximo passo? E aí tem algumas questões importantes, tá? Assim, comportamento, eu falei lá no começo, de se manter é importante, mas para se movimentar, tá? Não dá, na carreira hoje em dia, gente, não dá para você ficar... Está sendo bem boa a palestra. Não dá para você ficar parado, tá? Não dá para eu esperar alguém, não dá para eu contar com uma... Eu falei, eu estava brincando aqui, não dá para eu contar com a Vitória o tempo todo. Eu preciso ter a minha movimentação, é proatividade. A combinação que mais funciona para inserção no mercado de trabalho. Estou pegando esse exemplo porque eu entendo que todo mundo aqui também tem isso como ação aí de planejamento. Proatividade, planejamento, networking. É isso aí, tá? É deitar o cabelo na conexão com as pessoas, pensar na minha estrutura de planejamento, naquilo que eu visualizo e me movimentar. E manda mensagem, eu sempre brinco, né? Manda mensagem no LinkedIn, eu nunca vou ver essa pessoa presencialmente mesmo, respondeu bem, não respondeu, beleza.
né? Não vou ver mesmo, então tá tudo certo, passo para frente. Então, essa movimentação, o network é o que mais traz resultado com relação a oportunidades de trabalho. É o network. Tá? Então, eu tenho que movimentar esse meu network aí para poder gerar oportunidades. Certo? Mais alguém aí querendo complementar? Gente, fez sentido para vocês? Deu para pensar um pouco aí nas questões de metas? Deu? Bastante. Até ajudou com uma dúvida que eu estava tendo, que era como fazer essas várias coisas ao mesmo tempo, de portfólio e buscar vaga, fazer network, montar currículo, né? Justamente, às vezes, é bem que tu falou, muita coisa, e a gente quer fazer tudo, né? E, tipo, uma coisa de cada vez, mas na realidade o que a gente tem que ter é trabalhar em tudo constantemente. Porque daí, quando surgir alguma coisa em um deles, tu consegue dar sequência em tudo, né? Sem parar os outros. Sim, com certeza, né, gente? Então, assim, é isso mesmo, ô Guilherme, assim, são muitas coisas, e a gente é uma coisa que é complicada também, porque, assim, a gente tem muita ideia. E aí, como que você executa isso? Então, é uma questão de prioridade, né? Priorizar e ir definindo essas pequenas entregas, tá? Porque eu não vou conseguir fazer tudo. E aí acontece o que a gente acabou de falar. Então, assim, eu preciso por LinkedIn, eu preciso currículo, eu preciso portfólio, eu preciso network. Não faço nada, porque eu não sei nem por onde eu começo. Né? Eu, na minha cabeça, vão primeiro para as ferramentas, tá? Você já começa a se conectar no LinkedIn e tal, mas assim, a pessoa que você se conectar, você já tem que ter uma apresentação profissional para fazer, que seja para mandar o portfólio, que seja para se apresentar e falar, estou trabalhando no portfólio, estou fazendo um programa assim, sim, gostaria de colocar à disposição, mando meu portfólio para possível análise, você já entrega algo que você está trabalhando. Então, profissionalmente, fica muito mais bem apresentável, tá? Então, assim, eu preciso construir, é uma apresentação, é uma marca profissional que eu preciso ter, senão eu não me vendo, eu não consigo me vender se as minhas ferramentas não falem por mim, tá? Então, precisa estar bem feito, precisa estar bem apresentável, para que a pessoa olhe e fale, putz, legal, vale a pena trocar uma ideia com essa pessoa, mas ela está vendo ali o que você tem para oferecer. Então, as ferramentas são importantes para essa inserção e essa busca. E, Carol, deixa eu lembrar um negócio que você fala bastante nos módulos de carreira aí também, que é personalização, né? Então, não adianta eu estar preparando meu portfólio, meu currículo, meu LinkedIn e vou atirar para 10, 15 empresas diferentes. Isso. Então, aproveita o teu planejamento em estudar a vaga, estudar a empresa e personaliza a tua venda, né? Eu vou me vender para aquela empresa como? E aí tu vai ver que talvez para cada empresa tu vai te vender de forma diferente. E aí a tua assertividade na vaga, no perfil da vaga, pode aumentar muito. Então, o LinkedIn está aí, hoje a gente faz as reuniões com a empresa, antes de entrar na reunião com a empresa, a gente estuda quem é que é o cara da empresa, quem é que é a empresa, para a hora que eu traçar a abordagem numa reunião comercial, eu sei exatamente o que eu estou falando. No RH, com as entrevistas, não pode ser diferente, né, gente? Se tu acha que fizer um currículo e mandar para 15 vagas e todo mundo vai ver o teu currículo da mesma forma, reveja o teu conceito aí. Trabalha a personalização do que tu pode entregar para aquela vaga, para aquela empresa. E aí o pessoal do RH, do DHO, do People, vai te olhar diferente. E essa personalização até complementaria dizendo que já começa na captação, né, Alessandra? Porque, assim, se eu sou uma pessoa que eu tenho um perfil mais de inovação, me identifico tudo, eu fico lá olhando empresas. Esses dias eu atendi uma moça, tem uma plataforma que eu faço mentoria de graça, eu atendi uma moça, ela falou assim para mim, Carol, eu faço terapia, tá? Falei, tá. Então, eu já tenho um autoconhecimento, certo? Falei, certo. Ela falou, aí eu identifiquei já que tem uma questão psicológica envolvida profissionalmente. Tá, qual a questão psicológica? Eu repito padrões. Como assim você repete padrões? Eu entro numa empresa, fico 2 meses, canso, saio. Vou numa empresa, fico 2 meses, canso. Eu falei, não, peraí, vamos lá. Não é você que repete padrões, você está repetindo o estilo de empresa. E esse estilo não combina com você.
Se você não vai buscar uma empresa com um perfil muito mais alinhada com você, que na verdade era assim, ela trabalha por empresas mais tradicionais, tal, mais estatais, governamentais, tudo muito dentro do quadradinho, mas ela não é assim. Falei, então você também tem que trabalhar o seu autoconhecimento, já que você está na terapia, de entender o estilo de empresa que você quer e você capta empresas alinhadas. É o fit cultural. Só que ao invés da empresa fazer, você faz também. E aí, esse fit, que beleza. O fit pode acontecer naturalmente numa conversa. Eu sempre contei para os alunos aqui, quando eu fiz a minha entrevista aqui, eu estava dando aula numa escola, ensino médio, que ela não tem um modelo tradicional. E eu lembro que na hora da entrevista, eu estava conversando, era o Carlos na época, eu falei, porque eu dou aula, porque ela avalia por habilidades. Como que ela faz isso? Porque é uma coisa interessante. Na hora, eu estava na entrevista online, eu entrei na plataforma, mostrei para ele, falei, eu avalio o meu aluno pelas habilidades que eu marco. Então, eu marco que nessa aula a gente vai trabalhar comunicação, pensamento crítico, não sei o quê, e eu dou uma nota para ele baseado nessas habilidades. E aí, eu sei que você estava internamente, né, map skills, skill maps, né? Conectou. Mas conectou porque a escola que eu dava aula, ela já não tem um modelo tradicional, e a GrowDev também não. Né? Então, eu trouxe isso, não que eu fiz propositadamente, mas já é a minha vibe. Eu já fui fazer entrevista, aceitei fazer entrevista na GrowDev, porque eu já sabia que combinava com o meu estilo. E aí, naturalmente, eu trouxe algo que deu match ali, porque eu já entendi, eu entendo o que é uma EdTech. Eu já conhecia, eu já trabalhava, já tinha contato. Então, a gente fazendo essa interpretação, a gente também consegue se adequar à nossa narrativa, inclusive, no momento de uma entrevista ou de uma apresentação, ou por que você quer trabalhar aqui, faça um vídeo, fala por que você quer trabalhar aqui. A gente já organiza melhor até a nossa narrativa ali. Belezinha! Belezinha, gente, numa sexta-feira 13. Olha nós que gracinha, ó, pra vocês verem, né? Ó, vou mostrar para vocês, então, essa ferramenta aqui, só para dar um suporte, né, técnico aí, para tudo que a gente falou, tá? Só para dar um help me. Depois eu mando para a Ju, tá? Então, ela tem um planner de metas aqui, beleza? De curto prazo, que eu quero quebrar, igual a gente estava falando, e talvez de longo prazo e de médio prazo, tá? Curto, médio e longo prazo. Por exemplo, eu posso colocar o portfólio de curto prazo e depois colocar, num primeiro momento, o LinkedIn de médio prazo, porque eu vou deixar para depois. Enfim, aqui para a gente organizar alguma observação que eu acho interessante. Meu desejo, por quê? Porque eu falei que o objetivo é só um desejo, tá? Aí, na hora que eu definir os caminhos a percorrer, aí ele passa a ter estratégia. Tá, mas quais os passos para eu conseguir essa estratégia? Eu vou deixando cada vez mais específica. Prazos, tá aqui, tá? De forma organizada, o que a gente foi falando lá no Smart. Meta alcançada, até aqui, ó, quando vocês conseguirem alcançar a meta. E aqui um checklist para vocês irem ticando. Então, essa é a primeira meta, essa é a segunda meta, eu vou dando um check aqui. Só para ajudar a organizar o pensamento aí. Ajuda um pouco? Carol, não sei pensar a meta em curto, médio e longo prazo. Senta um dia, pense tudo quanto é meta que você quer para o próximo ano e depois você vai fazendo essa distribuição. Isso aqui eu acho que é mais importante, então ela é de curto prazo. Isso aqui eu consigo pensar... Primeiro, deixa eu terminar isso, porque eu não consigo fazer tudo, como a gente estava falando, então deixa a outra para de médio prazo. E assim você vai trabalhando essa priorização.